Um país do bloco comunista iniciou uma série de reformas que levariam a uma abertura política. E essa mudança de posicionamento incomodou a União Soviética, que interviu militarmente nesse país. Vamos saber um pouco mais sobre essa história? Então já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar este vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico melhor sobre esse livro e aqui na descrição um link para a compra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Primavera de Praga, que foi um incidente político que mexeu muito com a atmosfera política da Europa e abalou principalmente os setores de esquerda do continente no final da década de 1960. A Tchecoslováquia saiu da Segunda Guerra Mundial como um país comunista. Esse país foi dominado por Hitler na sua expansão nazista e a União Soviética acabou libertando a Tchecoslováquia e, sob a influência do poder da União Soviética, um regime comunista acabou se constituindo no país. Em 5 de janeiro de 1968, chegou ao poder na Tchecoslováquia o Alexander Dubček. O Dubček começou, logo que ele chegou ao poder, com uma série de propostas de reforma para o país. Inicialmente, ele começou a acolher pessoas que eram perseguidas politicamente na União Soviética, ele permitiu a liberdade de imprensa no país e começou também um movimento que dava maior autonomia para a região da Eslováquia. Em abril, o Dubček quis ir além com as suas reformas. Ele anunciou uma série de propostas de mudanças no sistema político que ele falava que seria um socialismo com face humana, ou então o caminho para o socialismo. Nesse processo, nessa série de mudanças que ele queria implementar, estavam eleições livres para o governo, liberdades civis, direitos individuais, liberdade de expressão, uma série de garantias legais para a população. E isso começou a fazer com que muitos tchecos fossem às ruas para começar a cobrar essas medidas do Dubček à medida em que o tempo ia passando. Essas propostas que o Dubček levantou acabaram incomodando a União Soviética. Isso levou inclusive a conversas do premier soviético Dubček, e o Dubček insistiu nessas mudanças. Eles falavam que eram mudanças que estavam alinhadas com a proposta do socialismo, com a proposta do comunismo. Mas a União Soviética não gostou nada desse processo de mudança, e em 20 de agosto a União Soviética, junto com os países do Pacto de Varsóvia, lembrando que o Pacto de Varsóvia era justamente um conjunto de países que tinham um acordo militar de autoproteção, invadiu a Tchecoslováquia e ocupou Praga. Isso com muita facilidade, nem houve muita resistência por parte das forças armadas tchecoslovacas. Essa invasão colocou um freio nesse processo de mudança que o Dubček queria promover para o seu país. Ele permaneceu no poder, mas ele ficou de mãos atadas, ele não podia mais conduzir aquelas mudanças que ele pretendia. Ele ficou ainda mais 8 meses no governo, ele só veio a cair em abril de 1969 e acabou se tornando uma figura secundária na política do seu país e só voltou mesmo a ter um pouco mais de relevância após a reabertura. A ocupação da União Soviética na Tchecoslováquia causou uma forte decepção entre muitos grupos esquerdistas na Europa. Ao você ter um país que está em busca de direitos civis, de uma Constituição que garanta liberdades ao cidadão, liberdade de expressão, eleições livres, democráticas, e isso causa incômodo à União Soviética, isso é visto como algo negativo pela União Soviética, isso automaticamente faz com que uma forte crítica comece a surgir. Afinal de contas, a liberdade individual, os direitos humanos incomodam a proposta do comunismo que a União Soviética defendia? E, evidentemente, para muitos, essa resposta foi sim. A União Soviética deu, mais uma vez, a sua cara de ser um país que era autoritário, que não tinha grandes compromissos com a liberdade individual.
Dentro do próprio Pacto de Varsóvia, isso causou um forte mal-estar, porque deu muita demonstração de que países que não seguissem uma cartilha da União Soviética, que não seguissem um comunismo pregado pela União Soviética, podiam vir a sofrer alguma forma de intervenção. Isso fez com que a Albânia, um país comunista que fazia parte do Pacto de Varsóvia, saísse desse pacto e cortasse suas relações com a União Soviética, porque como ela não seguia essa cartilha soviética, ela se viu como um possível alvo de uma intervenção da União Soviética. O historiador Tony Judt, em seu livro Pós-Guerra, aponta que a Primavera de Praga provocou uma forte mudança nos grupos esquerdistas da Europa. Essa posição autoritária da União Soviética teria causado uma forte decepção em muitos grupos políticos e intelectuais que eram mais vinculados a um comunismo, a uma esquerda revolucionária, começaram a mudar de ideia, começaram a não ver essa ideia como algo tão positivo como se pensava. E essa mudança de posicionamento viria a fortalecer aquilo que é chamado de nova esquerda, a New Left, que seria uma esquerda que não teria mais propostas revolucionárias, e sim uma esquerda que iria defender bandeiras reformistas dentro do capitalismo. Ao invés de uma derrubada do capitalismo, ao invés de se querer suplantar o modelo do capitalista, passaria a se lutar por direitos iguais, por algum modelo econômico que promovesse uma igualdade, e isso dentro de uma estrutura capitalista. E é o que a gente vê em diversos partidos que se denominam como esquerda nos tempos atuais. Então, com isso, a gente percebe que a Primavera de Praga provocou um forte abalo dentro do panorama político da Europa. Ela derrubou a crença de muitos da União Soviética, muitas das crenças no modelo revolucionário, e isso fez com que uma peça de dominó caísse para se começar a surgir um novo movimento esquerdista que estaria pregando reformismo ao invés de revolução. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.